Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e estamos aqui para uma aula de matemática. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal. Nós vamos falar do sistema de numeração decimal. Mas antes da gente começar, você já parou para pensar de onde veio esses números? Como foi que eles surgiram? Será que quando eles surgiram, eles eram da mesma forma que nós escrevemos hoje? E de quantos números nós precisamos para formar todos os outros? Isso são bastante curiosidades que eu quero te convidar para assistir um vídeo comigo sobre como foi que surgiu um pouco dessa história. Acompanha comigo aí na telinha. Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. Então, crianças, viram só o processo? A escrita dos números não aconteceu do acaso, aconteceu a partir da necessidade que o homem teve de ter os cálculos, de ter o número, fazer as contagens dos seus rebanhos, na hora deles contar quantos animais eles tinham. Então, a partir daí, cada povo criou uma forma de registrar esses números. Mas vocês sabiam que existem outros sistemas de numeração? E eu quero te apresentar mais outros números. Acompanha comigo aí na telinha. Nós temos aí o sistema de numeração binário. O sistema de numeração binário ele tem a base 2, por ser composto por dois algarismos, o 0 e o 1. A partir desses dois algarismos, eles fazem todo o sistema. Aí, acompanha aqui comigo. Aí você pode ver, a gente encontra isso aonde? Em toda a parte da tecnologia, nos nossos computadores, nos nossos celulares, se usa o sistema binário. Mas também temos um outro que eu quero mostrar para vocês. Acompanha comigo aí na telinha. Temos o sexagesimal. É com base 60. Ele nós utilizamos geralmente para horas e para minutos, né? Existem esses dois outros também. No decorrer da vida de vocês, vocês vão estudar e vão aprofundar esse conhecimento. Por enquanto, nós vamos estudar o sistema de numeração decimal, né? Que a base é 10. O sistema de numeração decimal. Aí eu trouxe para vocês estarem olhando aqui comigo, acompanhando comigo, alguns objetos que nós utilizamos
para ajudar nessa contagem, né? Nós usamos o material que nós chamamos de material dourado. E cada peça, ela representa uma quantidade. Quando nós falamos de sistema de numeração decimal, ele está relacionado a 10, né? Mas tudo começa do 1, né? Tudo vai começar do 1, da unidade. Aqui eu tenho um cubinho, que ele representa uma unidade, né? Um cubinho. Mas quando eu formo um conjunto de 10 cubinhos desse, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu tenho 10 cubinhos desses, eu transformo em uma dezena, que nós temos aqui a barra, 10 cubinhos, uma dezena. Vou colocar aqui para você ver essa transformação. Aqui, não sei se você percebe, tem os risquinhos, separando como se fossem cubinhos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceberam? Por isso que nós chamamos de sistema de numeração decimal, porque a base é 10. De 10 em 10 eu formo um outro grupo. Já depois das unidades, eu formei as dezenas. Quando eu junto 10 dezenas, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho uma centena, aí eu transformo essas dezenas aqui, as 10 dezenas, em uma placa, que contém, aqui dentro vai conter 100 cubinhos desses. Olha só que interessante, né? Se a gente for contar de um por um, vai ter 100 cubinhos desse. Então, nós temos a unidade, nós vamos ter a dezena e vamos ter a centena. Essa placa aqui, ela representa as centenas. Se eu pegar e formar um conjunto de 10 placas dessas, eu também vou ter o outro número. Olha só, aqui eu tenho 100, aqui eu vou ter duas, eu vou ter 200, né? 200 unidades. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um conjunto desse eu formo uma unidade de milhar. Viu só como é que é o conjunto de 10? Por isso que nós chamamos sistema de numeração decimal. E aqui dentro vai caber quantas unidades que é um cubinho desse? Vai aqui conter aqui dentro de um cubo, vai conter 1000 cubinhos desses, que são as unidades. Ou seja, uma unidade de milhar, ela é igual a 1000 unidades. Certinho? Aí eu trouxe para vocês verem que existe, olha só, mais de um cubo. Aqui eu já vou ter 2 unidades de milhar. Ou seja, eu vou ter 1000 mais 1000. Quanto que vai ficar? Pensa aí um pouquinho. Muito bem, vou ter 2000. Se eu tivesse 10 cubos desses, eu ia ter uma dezena de milhar, porque eu estaria formando um novo grupo. Viu só, crianças, como é simples? O nosso sistema de numeração, ele é decimal. Por quê? Porque eu passo a contar de 10 em 10. A cada 10, um grupo de 10, forma um novo grupo. E aí nós temos os nomes para esses grupos. Primeiro a unidade, depois a dezena, depois vem as centenas e assim sucessivamente. Uma outra forma de contar que nós temos também, que nós podemos utilizar, são os ábacos, né? Os ábacos, olha só, para cada um eu tenho uma representação. Essa cor aqui independe da cor. No caso aqui nós temos essas cores, olha só. Esse verdinho aqui, ele está representando as unidades.
O roxinho, ele está representando as dezenas. Então, aqui eu vou ter 1. Cada um desse é 1. Cada um desse aqui vai ser 10, né? Porque está representando dezena. Então, eu tenho uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, até completar o total. Já esse aqui, vermelha, ele está representando as centenas. Então, aqui eu vou ter 100, 200 e assim até chegar ao final eu vou contar. Cada um desses representa uma centena. E aqui eu tenho unidade de milhar. 1000, 2000, 3000 e assim vai. Contando até dar a quantidade que tem. Já esse azul, ele está representando as dezenas de milhar. Então, cada um aqui representa 10.000. Então, nós podemos dizer que o sistema de numeração decimal, ele também é posicional. De acordo com a posição que ocupa, ele tem um valor, né? Por isso que nós dizemos que ele é posicional. Porque de acordo com a posição que ele ocupa, ele contém um valor. E aí, crianças, surgiram primeiro 10 algarismos. A partir desses algarismos, vai se formar todos os outros algarismos. Nós temos aqui, ó, o 0. Temos o 1, né? Vou mostrando aqui para vocês. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. A partir daqui, nós formamos todos os outros números, todos os outros algarismos, né? Para a gente entender, os números, eles estão relacionados a quantidades, como nós utilizamos aqui o material dourado. Então, por exemplo, se eu disser que eu tenho R$20, significa que eu tenho 2 dezenas, né? R$20, eu vou ter 2 dezenas. E quantas unidades eu vou ter? Já parou para pensar aí? Ah, professora, a senhora vai ter 20 cubinhos. Olha só, eu vou ter 20 cubinhos, né? Aqui eu tenho 10, eu vou precisar de mais 10. Olha só, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, se eu tiver 20 unidades dessas, eu posso dizer que eu tenho 2 dezenas. Olha só, 2 dezenas. Perceberam? Como que eu posso representar esse número, né, essa quantidade em numeral? Como que eu posso representar? Aqui eu vou ter no total, né, de 20. Então, eu vou usar o 2 e o 0. Eu vou ter 20. Perceberam? Muito bem. Nós vamos finalizar por aqui a nossa aula, né? Mas nós vamos ter uma continuidade. Não perca a nossa aula e se você quer rever essa aula novamente, acesse a plataforma Eduque. Nela você vai ter acesso a essa aula e às outras. Até mais!